Meus irmãos, boa noite. Quero saudar a todos os irmãos, tanto os que estão aqui, como os que estão em casa, na graça, na paz do Senhor. É normal nós sempre dizermos no começo, antes de darmos uma palavra, que é uma alegria nós podemos fazer isso. Muito embora, no caso de hoje, dessas últimas semanas, não esteja sendo, da maneira como nós estamos acostumados. Acreditávamos não ter que retornar a essa situação, mas é isso que nos foi imposto, é a situação que nos foi colocada. Mesmo assim, meus irmãos, é uma satisfação, é um prazer poder me dirigir aos irmãos na noite de hoje. Meus irmãos, na classe das mulheres eu tenho exposto o livro de Esther. Antes desse livro eu expus o livro de Ruth e agora estou fazendo uma série de exposições no livro de Esther, na classe das mulheres. E no último estudo, nós paramos no final do capítulo 3. Fomos até o finalzinho do capítulo 3, veio essa interrupção, pela qual nós ainda estamos passando, e por isso mesmo eu fui convidado pelo pastor para trazer o estudo hoje, e não só porque é o estudo da sequência daqueles que eu vinha preparando, mas também porque, penso eu, tem muito a ver com a situação que nós estamos vivenciando e tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. O texto de Esther, capítulo 4, é bastante instrutivo para nós quanto à maneira como nós devemos viver como cristãos que pertencem a uma pátria estrangeira, que são cidadãos dos céus, mas que estão vivendo aqui na pátria dos homens, aqui na pátria da terra. Vamos fazer uma oração antes de começarmos a tratar sobre esse tema. Quero convidar você a curvar a sua cabeça para falarmos com o Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir agora que o Senhor possa nos agraciar, ó Deus, a fim de que nós possamos aprender algo da tua palavra. Que, ó Deus, as semelhanças entre a situação daqueles judeus que faziam parte do teu povo, vivendo num império estranho, com a nossa situação como cidadãos dos céus, vivendo na cidade dos homens, possa nos ensinar, ó Deus, acerca de como nós devemos nos comportar nesse mundo, em especial quando somos perseguidos e injustiçados por causa do teu nome. Essa é a nossa oração a Deus, esse é o nosso pedido, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há pouco tempo eu estive assistindo uma crítica de um filme. No ano passado foi lançado um certo filme que é, na verdade, um remake, é uma nova versão de um filme de 1998. Ele foi refeito, regravado e ganhou uma nova versão no ano passado. Eu assisti tanto o filme original quanto a segunda versão e estava assistindo uma crítica feita ao remake há algumas semanas atrás. E o crítico, a pessoa que estava tecendo comentários sobre o novo filme, ele dizia como, ao contrário do primeiro filme, o personagem principal, que é um guerreiro, ele no segundo filme ele não consegue cativar aquele que está assistindo. No filme original, o personagem principal precisa lutar em uma guerra e ele precisa se reinventar, vencer as suas fraquezas para poder guerrear aquela guerra na China contra os inimigos do imperador. Ele precisa vencer alguns desafios físicos, inclusive, e a pessoa que está assistindo acaba sendo conquistado pelo personagem principal por causa dessa vitória, dessa transformação pela qual o personagem passa ao longo do roteiro. Por outro lado, o filme novo, o filme de 2020, mudou isso no roteiro. Esse mesmo personagem principal, no novo filme, ele já aparece, já no começo do filme, como uma criança dotada de superpoderes. E aí ele vai para a guerra, luta aquela mesma batalha, mas ele não precisa passar por nenhum tipo de transformação, por nenhum tipo de adaptação, de vitória sobre os obstáculos para conquistar o seu objetivo. E o resultado disso é que nós nos identificamos com o primeiro filme, ao passo que não nos identificamos com o segundo filme, por se tratar de uma pessoa quase que sobre-humana nessa nova versão. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque é interessante perceber como muitas vezes nós lemos a Escritura dessa mesma maneira. Nós temos o costume e a tendência de ler a Bíblia, de ler
sobre os personagens bíblicos, especialmente aqueles que compõem narrativas na Bíblia, e de maneira muito especial no Antigo Testamento, e nós temos a tendência de visualizar esses personagens bíblicos como se eles fossem heróis, como se eles fossem, na verdade, perfeitos, e como se eles fizessem o que eles fazem na Escritura, os seus atos de heroísmo, pela sua própria força, até com muita facilidade. É interessante como nós temos dificuldade de perceber como, na verdade, a Escritura nos mostra que os personagens bíblicos, mesmo aqueles que fizeram coisas grandes, eram seres humanos imperfeitos e que, na verdade, precisaram vencer seus próprios pecados e limitações para poder serem usados por Deus na circunstância em que foram chamados. E Esther, meus irmãos, não é uma exceção a isso que eu estou dizendo. Ela é, obviamente, o personagem principal desse livro. O livro recebe o seu nome. E Esther pratica nesse livro que recebe o seu nome um grande ato de heroísmo. O livro de Esther foi escrito para narrar como o povo judeu, como os judeus daqueles dias, que viviam na Pérsia, que haviam nascido no cativeiro persa que sucedeu o cativeiro babilônico, como aquela geração de judeus foi salva da morte através de um decreto injusto dado por Assuero, através da ação de Esther. Houve um decreto, Assuero mandou ou autorizou que os povos pagãos exterminassem os judeus. Esther pôs-se a rogar pelo povo judeu e livrou o seu próprio povo do extermínio. Ela é, portanto, a heroína do livro. Entretanto, irmãos, é muito fácil perceber como muitas vezes nós tendemos a enxergar Esther como se ela fosse uma mulher perfeita. Como se do primeiro capítulo ao último, ela sempre agisse corretamente. Como se ela nunca tivesse que ter passado por nenhum tipo de superação, de mudança na sua própria personagem, para poder praticar os atos de heroísmo que ela vai praticar no final. Entretanto, uma leitura mais cuidadosa do livro, e eu espero ter conseguido fazer isso nas 3 primeiras lições aqui na classe das mulheres, uma leitura mais atenta desse livro nos mostra que, longe de ser uma mulher perfeita, Esther começou a sua caminhada nos capítulos do seu livro, agindo de maneira não muito condizente com a palavra de Deus. E aí eu peço que você abra no livro de Esther, deixa aí aberto nos 3 primeiros capítulos, nós vamos fazer um breve apanhado daquilo que eles contam, para que nós entendamos e cheguemos ao contexto do capítulo 4. A história de Esther se passa, capítulo 1, verso 1, nos dias de Assuero, que era um soberano do Império Persa, império que havia sucedido o Império Babilônico, e o povo de Israel, o povo judeu, vivia sob o jugo desse homem, desse império. Os fatos se dão na cidadela de Suzã, na capital do Império Persa, nos dias de Assuero, também conhecido como Xerxes. No capítulo 1, Assuero dá uma série de banquetes, pelo menos 3 banquetes são descritos no capítulo 1. No final do banquete que foi dado para o povo, um banquete de 7 dias, Assuero determinou que a sua rainha, Vasti, se apresentasse a ele, aparecesse na festa, saísse da festa das mulheres e aparecesse na festa do povo, provavelmente como um ato de exibição da glória e da beleza da rainha. Vasti se negou a fazer isso, desobedeceu a Assuero, e Assuero, então, movido pelo conselho dos seus sábios, depois Vasti do seu cargo. Ela deixou de ser rainha e foi proibida de aparecer na presença de Assuero para sempre. Essa é a história que nos é contada no capítulo 1. O capítulo 2 começa com Assuero tentando resolver esse problema que ele mesmo criou. Ele lança uma espécie de edital em todo o império para substituir a rainha Vasti, que havia sido deposta. Ele dá ali alguns requisitos. Os servos de Assuero deveriam percorrer todo o Império Persa atrás de moças virgens, que deveriam ser levadas por Assuero e pelos seus servos até a cidadela de Suzã para participarem ali de um verdadeiro concurso para ver quem seria aquela que ocuparia o trono de Vasti, o trono que havia sido deixado vago por Vasti. Não pense, se você tinha essa visão, deixe de ter a partir de agora, não visualize esse concurso, esse certame feito por Assuero como uma espécie de Miss Brasil ou Miss Universo.
Não pense você que aquelas moças que participaram desse concurso foram para lá porque quiseram. Elas foram para lá, na verdade, sequestradas. O decreto de Assuero envolvia o sequestro de moças de suas famílias, a tomada à força, e elas seriam levadas para a cidadela de Suzã. O critério de escolha de Assuero também não era aquela que fosse mais inteligente, aquela que fosse mais agradável, mais simpática, não. Na verdade, o que Assuero faria seria experimentar sexualmente todas aquelas mulheres, e aquele que mais o agradasse seria escolhida como rainha. Nesse processo em que os servos de Assuero buscam virgens por todo o império, Ester acaba sendo levada para a cidadela de Suzã. Veja aí capítulo 2, versículo 8, nós vamos ver que o autor nos dá um detalhe que nos mostra isso. Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Perceba que levaram Ester, levaram também Ester. Ela não quis ir, ela foi levada. Ela foi vítima do decreto totalitarista, do decreto injusto de Assuero. Era uma jovem virgem que vivia com o seu primo, que era seu pai de criação, Mordecai, mas um belo dia sua vida é mudada porque ela é sequestrada, ela é levada até o palácio de Assuero para participar desse concurso. Até aqui, irmãos, Ester é uma vítima da maldade de Assuero. Mas ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, apesar de Ester ter entrado nessa história aqui de gaiato, a verdade é que ela não se mantém totalmente inocente em 100% da história. Depois que Ester é levada para Suzã, nós começamos a ver que tanto Ester quanto Mordecai começam a fazer algumas coisas que são, no mínimo, questionáveis. Por exemplo, o capítulo 2 vai nos dizer que, sob as ordens de Mordecai, Ester escondeu a sua nacionalidade. Ela não revelou que ela era uma mulher judia, uma mulher que fazia parte do povo de Deus. Capítulo 2, verso 10. Ester não havia declarado o seu povo, nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que não o declarasse. Agora, verso 20. Ester não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Ester cumpria o mandado de Mordecai, como quando a criava. Ela vai para o palácio, mas a partir do momento em que ela entra lá, ela esconde a sua identidade. As pessoas não sabiam que ela era uma mulher judia. E mais ainda, o processo de preparação das mulheres para participar, para se apresentarem diante de Assuero, capítulo 2, a partir do verso 12, nos diz que durava 12 meses. As moças chegavam em Suzã e não era no outro dia que elas se apresentavam ou eram admitidas na presença de Assuero. Elas eram tratadas por servos de Assuero durante um ano. Eram embelezadas, recebiam ali um tratamento com cosméticos e com perfumes, assessoradas ali pelos melhores estilistas da Pérsia, e só então, depois de um ano, e quando Assuero chamasse a candidata, é que ela podia se apresentar diante do rei. Ester se submeteu exatamente a esse processo. E aí nós vamos perceber que, ao fim de um ano, quando Ester conclui o seu período de preparação, ela já não era a mesma moça que chegou lá em Suzã. Veja aí, capítulo 2, verso 15. Aqui o autor está nos mostrando a conclusão do período de preparação de Ester. Ester, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei, então aqui já havia passado pelo menos um ano de preparação, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Perceba que ao fim de um ano de preparação, ela já não era visualmente uma mulher judia, ela agora era uma mulher persa, perfeitamente ambientada ao local onde ela estava. Veja que ela se vestia conforme as instruções de Hegai. A sua vestimenta traduzia não mais a moda de Israel, mas a moda da Pérsia. E há um detalhe interessante nesse versículo, no finalzinho diz que Ester alcançou o favor de todos quantos haviam. Segundo comentaristas, no hebraico, esse texto significa, ou essa frase significa que ela conseguiu, que ela
conquistou, que ela se esforçou e conquistou o favor de todos que estavam ali no palácio. Veja que ao fim de um ano, ela se veste como uma mulher persa e ela está totalmente engajada em ganhar o concurso. Mas vejam, irmãos, participar daquele concurso envolvia praticar algumas coisas que a lei do Senhor proibia. Esther teria que se deitar com Assuero e ela não era casada com ele. Isso é fornicação. Mesmo assim, nós percebemos que Esther assimila algumas coisas da cultura da Pérsia. Ela ganha o concurso, o texto vai dizer que Assuero amou mais a Esther do que qualquer outra mulher. Esther recebe um banquete e é nomeada rainha, substituindo Vasti. No capítulo 3, Esther sai de cena, nós não encontramos ela, mas nós vamos encontrar aí a rivalidade que nasceu entre Mordecai e Amã. Provavelmente aí havia questões étnicas e familiares envolvidas, não vem ao caso falarmos sobre isso, mas o fato é que Mordecai era o único da corte de Assuero que não se ajoelhava perante Amã. Amã era como que um primeiro-ministro da Pérsia. Ele foi posto por Assuero como o segundo do império, mais ou menos como José lá no Egito. Todos se prostravam diante de Amã, menos Mordecai. Isso chega ao conhecimento de Amã, que se enfurece e começa a preparar, faz um plano ali, lança sortes e convence, no final do capítulo 3, Assuero a editar um decreto que permitia o massacre de todos os judeus. Veja aí capítulo 3, verso 13. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. O capítulo 3 termina dessa forma. Mordecai e os judeus têm contra si um decreto de aniquilação, de genocídio. Aconteceria dali a 11 meses, e então nós chegamos no capítulo 4. O capítulo 4 registra o momento em que Mordecai vai buscar Esther. Ele vai ao encontro de Esther, e nós vamos ver no texto que seu objetivo era rogar para que Esther rogasse a Assuero, ela na qualidade de rainha, pelo povo judeu. Há um detalhe interessante sobre o texto, irmãos, e eu quero que vocês vejam duas passagens de Esther para nós situarmos isso. Se você olhar o capítulo 2, verso 16, você vai ver que Esther foi coroada rainha no 7º ano do reinado de Assuero. No 7º ano do reinado de Assuero. Já o decreto que nós encontramos no capítulo 3, veja aí, capítulo 3, verso 7. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. O decreto, portanto, foi publicado no final do 12º ano de Assuero. Esther foi coroada rainha no 7º ano de Assuero, e o decreto foi publicado ao fim do 12º ano, do 12º ano. Ou seja, é importante percebermos isso porque no capítulo 4, nós já temos Esther como rainha há mais ou menos 5 anos. Você vai encontrar aqui uma mulher que já era rainha há 5 anos. E como ela havia passado pelo menos um ano antes da sua coroação se preparando, ela está no mínimo há 6 anos longe da sua casa, vivendo no palácio da Pérsia. Essa mulher que assimilou a cultura persa, que até esse momento, 6 anos, continuava escondendo a sua nacionalidade, ela vai ser desafiada por Mordecai para fazer algo a respeito daquele decreto que havia sido publicado. Dito tudo isto, vamos ler o capítulo 4, versos 1 a 17. O texto, para a gente ganhar um pouco de tempo, eu acredito que pode ser dividido coerentemente em 3 partes. A primeira parte nos versos 1 a 8, a segunda dos versos 9 até o versículo 14, e por fim, versos 15, 16 e 17, constituem a terceira parte desse capítulo. Em todo o capítulo 4, o que nós vamos encontrar aqui é uma transformação em Esther.
ela vai mudar, o personagem vai mudar aqui, e é nesse capítulo que ela vai se tornar a heroína que vai se revelar no fim do livro, salvando o povo judeu do extermínio. Versos de 1 a 8, vamos ler esses 8 versículos. Diz assim: Quando soube Mordecai tudo quanto havia se passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Então vieram as servas de Esté e os eunucos e fizeram-na saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Então Esté chamou a Atá, um dos eunucos do rei, que este lhe dera para a servir, e lhe ordenou que fosse a Mordecai para saber que era aquilo e o seu motivo. Saiu, pois, a Atá à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera para pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, para que o mostrasse a Esté e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Essa é a primeira parte do texto, e nessa parte, meus irmãos, o que nós encontramos é a ignorância de Esté. A ignorância de Esté quanto aos fatos que estavam acontecendo é descrita nessa parte aqui. Você percebeu o contraste que existe entre os judeus que estavam do lado de fora do palácio e a judia que estava dentro do palácio? Você conseguiu perceber esse contraste, a diferença que há entre os judeus e Mordecai de um lado e do outro, Esté? O contraste é bem grande. Nos versos de 1 a 4, nós encontramos um contraste visual. Quando os judeus e Mordecai ficaram sabendo daquele decreto de Assuero, o texto vai dizer que eles se vestiram de pano de saco e cinza, colocaram cinza sobre a própria cabeça, começaram a jejuar, a chorar. O próprio Mordecai, o texto vai dizer no versículo 1, que ele começou a clamar com grande e amargo clamor, de maneira pública, por causa daquele decreto que havia sido publicado por Assuero. E isso acontecia, versículo 3, em todas as províncias aonde chegava aquele decreto de Assuero. Enquanto Mordecai e os judeus estavam vestidos com vestiduras impuras, com vestiduras vergonhosas para demonstrar a sua consternação com aquilo, perceba que a atitude de Esté é exatamente a contrária. Ela quer dar novas roupas para Mordecai. Mordecai foi até a porta do rei, muito provavelmente como uma atitude no sentido de dar publicidade ao seu protesto. Ele vai até a porta de Assuero para que a informação chegasse a Assuero de que Mordecai, que era seu servo, já havia salvo a sua vida uma vez, está no capítulo 2, estava lamentando vestido de pano de saco e cinza na porta do templo. Enquanto Mordecai está agindo assim, perceba que Esté quer dar novas roupas para ele, quer dar uma roupa nova, uma roupa boa, uma roupa bonita. Esse contraste que é visual, nos versos de 1 a 4, nos versos 5 a 8, se torna um contraste intelectual. Chega até, meus irmãos, a nos chamar a atenção e nos surpreender. Veja a diferença. Mordecai tinha uma cópia do decreto de Assuero. E Mordecai, o texto vai dizer que ele sabia até mesmo o valor que Amã havia prometido a Assuero como uma espécie de compra daquele decreto. Detalhe, essa informação não estava publicada no decreto. O decreto está aí no final do capítulo 3. Se você ler, você vai ver que essa informação dos 10.000 talentos não estava publicada no decreto. Mordecai soube de alguma outra maneira. Os judeus estavam sabendo daquilo que havia sido decretado contra eles. Enquanto Mordecai sabia até mesmo detalhes dos bastidores daquele decreto, Esté,
que era a rainha, não fazia ideia do que estava se passando. Depois que Mordecai não aceita as roupas que ela havia mandado, ela envia um servo chamado Atá para perguntar o que era aquilo, por que ele estava vestido assim e qual era o seu motivo, qual era a razão de Mordecai estar tendo aquela atitude. O contraste, irmãos, ele se torna ainda mais gritante se você olhar o capítulo 3, verso 15, finalzinho. O rei, isso aqui é depois da publicação do decreto, o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Só se falava nisso na cidade, até mesmo os outros povos só comentavam sobre isso. Esther, no entanto, a rainha, não sabia o que estava se passando. É bem verdade, irmãos, é bem verdade que a vida das rainhas naquele tempo e também das concubinas que Assuero tinha, aquelas mulheres que não venceram o concurso, se tornaram suas concubinas, a vida dessas mulheres não era... não havia muita liberdade, elas não podiam sair andando pelo império para se informar das coisas, elas viviam no seu palácio meio que reclusas. Mas o fato, meus irmãos, de que uma informação tão grave e tão pública não era conhecida por Esther, segundo os comentaristas, nos aponta para o seguinte fato. Esther, além de estar escondendo a sua nacionalidade aqui, ela muito provavelmente havia cortado o relacionamento com a comunidade judaica. Se ela mantesse algum contato com os judeus, com seus compatriotas, muito provavelmente, certamente nós podemos dizer, ela saberia do teor desse decreto. O fato de que ela é ignorante em relação a isso, nos mostra que ela havia escondido sua nacionalidade, ninguém sabia disso. E mais do que isso, ela não mantinha contato com os judeus, com o povo da aliança, há 6 anos. Há no mínimo 6 anos. E é exatamente por isso que Esther, nesse momento do texto, é ignorante e indiferente em relação ao sofrimento do seu próprio povo. Irmãos, há uma primeira aplicação que nós podemos fazer aqui até esse ponto do texto, do versículo 8. Irmãos, existe uma certa tranquilidade em relação à vida, existe uma certa satisfação em relação a esse mundo que é pecaminoso. É bem verdade que a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos, que nós devemos estar satisfeitos em tudo, que nós devemos nos alegrar em Deus, mas há um certo tipo de contentamento com essa vida que é pecaminoso. Todas as vezes que a Escritura diz que nós devemos nos alegrar em Deus, ela não diz que nós devemos fazer isso à revelia dos problemas, mas apesar dos problemas. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, porque nós percebemos claramente que a tranquilidade de Esther aqui é fruto da sua falta de relacionamento com os judeus e da sua ignorância em relação àquele decreto. E, meus irmãos, é preocupante nós percebermos que há muitos crentes que vivem assim. Nós, muitas vezes, irmãos, nos comportamos assim, nós estamos de uma maneira errada, tranquilos em relação a essa vida, contentes demais com relação a essa vida. Perceba que a atitude de Esther, nesse momento, era uma atitude inadequada. Não era hora de os judeus e de Mordecai vestirem roupas pomposas, era momento de vestir pano de saco e cinza. Era momento de lamentar, era momento de jejuar e chorar. Esther está em total descompasso com o momento que o seu povo atravessava nesse período, nesse momento da história. Há certos momentos, irmãos, em que não é momento de se alegrar. Há certos momentos em que não é momento de festejar. Há certas horas em que é momento de vestir pano de saco, figurativamente. Há certas ocasiões da vida, meus irmãos, em que nossa tristeza precisa ser conhecida dos homens, como Mordecai fez. A primeira parte do texto, portanto, nos mostra a ignorância de Esther em relação ao sofrimento de seu próprio povo. Nós devemos, meus irmãos, procurar saber aquilo que o povo de Deus passa no mundo. Não só aqui no Brasil, a dificuldade que nós estamos enfrentando, mas no mundo. Você tem procurado se informar acerca do que o seu povo enfrenta do outro lado do globo? Você chora por eles? Você se deixa afetar pelo sofrimento do povo de Deus ao redor do mundo? Ou você não está muito disposto a vestir pano de saco e cinza por causa do sofrimento do povo de Deus na terra?
Em primeiro lugar, portanto, a ignorância de Esther. Quero adiantar aqui um pouco para não extrapolar o horário. A segunda parte do texto, nos versos 9 a 14, vai nos mostrar o conflito de Esther. Vou ler os versículos 9 a 14 do texto. Tornou, pois, Atá, que era aquele empregado que havia levado a pergunta de Esther até Mordecai, tornou, pois, Atá e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Então respondeu Esther a Atá e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha, Esther havia enviado um serviçal até Mordecai para perguntar por que ele não havia aceitado as roupas e por que ele estava assim na porta do rei. E a resposta que Atá traz é, na verdade, o pleito de Mordecai. Mordecai estava ali para se comunicar com Esther, para pedir que Esther, ela mesma, rogasse a Assuero pelo povo judeu. É nesse momento, então, que Esther fica sabendo daquele decreto que havia sido publicado por Assuero. Percebam, irmãos, que o que Mordecai está fazendo aqui é um desafio. Ele está desafiando Esther, essa mulher que há 6 anos vivia uma fé secreta no palácio de Assuero, que estava muito bem escondida lá, que não mantinha contatos suspeitos com o povo judeu. Essa mulher, essa agente infiltrada dos judeus lá, ela é desafiada nesse momento. Ela deveria se envolver no drama dos judeus. O desafio de Mordecai é que ela levantasse o pano que havia sobre o seu segredo, que ela era uma mulher judia, e que ela rogasse a Assuero pelo seu povo e se envolvesse na questão dos judeus. Perceba que, através desse desafio, o que se apresentou diante de Esther foi um dilema. Foi a possibilidade de ela escolher entre 2 opções. Por um lado, ela poderia se negar a obedecer a Mordecai. Ela poderia dizer: não, eu não vou rogar a Assuero pelos judeus, e dessa maneira manter o seu segredo e escapar do extermínio. Essa era uma opção. E por outro lado, a outra opção era, ela poderia procurar Assuero, levar o pleito dos judeus e de Mordecai, e dessa maneira revelar a sua identidade, descobrir o segredo de que ela era judia, mas por outro lado, dessa forma ela se submeteria ao risco de também ser morta quando houvesse o cumprimento do decreto. Perceba que o que havia diante de Esther aqui era uma encruzilhada na qual ela precisava escolher entre 2 identidades. Ela poderia procurar Assuero e escolher a sua identidade judia, publicar a todos que ela era uma mulher do povo de Deus, viver a sua fé no espectro público, ou ela poderia se calar e se tornar de uma vez por todas uma mulher persa, esquecer o seu passado judeu e seguir no seu caminho como uma mulher simplesmente persa. E o interessante, irmãos, é que diante desse desafio e dessa encruzilhada na qual Esther se encontrou, sua primeira atitude foi tentar fugir da necessidade de uma escolha. Versículo 11, Esther vai tentar dar uma resposta efusiva para Mordecai. Ela diz mais ou menos o seguinte: olha, não que eu não quisesse me apresentar na presença de Assuero, pedir pelos judeus a Assuero. A questão é que não tem como. Existe uma lei, e você sabe muito bem, Mordecai, você como um servidor público também da Pérsia, você sabe muito bem
que Assuero baixou um decreto dizendo que qualquer pessoa que se apresentar diante dele sem ter sido chamado, a pena é a pena de morte, salvo se o rei estender o cetro e agir benevolentemente para com aquela pessoa que descumpriu a lei. Além disso, Esther diz aí, olha, e outra coisa, não tenha muita esperança que eu vou conseguir, não. Eu não sou a sua melhor aposta para esse problema, não, porque faz 30 dias que eu não sou chamada para estar na presença de Assuero. Lembre-se que Assuero havia editado, ou publicado o edital para o concurso de rainha da Pérsia, e o principal requisito é que a moça fosse bela, fosse formosa. Muito provavelmente, nesse momento aqui, Assuero já estava meio que enjoado de Esther. E não pense você que Assuero estava dormindo sozinho. Muito provavelmente ele dormia com quando não dormia com a rainha, dormia com suas concubinas. Flávio Josefo chega a dizer que eram mais de 400. Então, Esther está dizendo, olha, muito provavelmente eu não vou conseguir convencê-lo, porque ele não está atualmente atraído fisicamente por mim. Veja como a mentalidade dessa mulher ainda era, até esse momento, uma mentalidade mundana. Inclusive, ela vai mudar isso um pouco mais à frente no texto. Então, Mordecai, eu até queria ir, mas não dá. Eu não tenho chance de conseguir êxito em buscar a Assuero, em levar o pleito para Assuero. Irmãos, assim como aconteceu com Esther, existem algumas situações na nossa vida em que nós somos postos na mesma encruzilhada. Assim como Esther, uma mulher judia, porém nascida na Pérsia, que não conhecia Jerusalém, nesse momento se viu na necessidade de escolher entre sua cidadania dos céus e sua cidadania terrena. Nós também, como pessoas que nasceram na cidade dos homens, mas que são da cidade dos céus, muito embora nós nunca tenhamos estado lá, nós somos colocados nesses dilemas também. Há algumas ocasiões, irmãos, em que a mesma pergunta e o mesmo desafio é feito a nós. Há algumas situações nas quais nós somos chamados a escolher: servimos a Deus ou aos homens? Somos cidadãos do céu ou da terra? O nosso Senhor é Cristo ou é César? Perceba a semelhança aqui com aquele texto lá do profeta Elias, quando ele se dirige ao povo de Israel e diz, olha, até quando vocês vão cochear? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Mas há momentos em que temos que escolher. E assim como no caso de Esther, meus irmãos, a nossa tendência é querer fugir da necessidade dessa decisão. E até certo ponto isso é natural. Nós queremos viver em paz na terra, irmãos. A gente não quer problema na terra, a gente não quer problema com as autoridades, a gente não quer. Nós queremos viver em paz nessa terra. Nós queremos que nossa cidadania do céu viva em harmonia com nossa cidadania terrena. O problema é que nesse mundo caído, nem sempre isso é possível. Há momentos de tensão quando nós vivemos na nossa Pérsia, no mundo aqui na cidade dos homens. Apesar dessa resposta evasiva, eu falei efusiva antes, mas é evasiva, né? Apesar dessa resposta evasiva de Esther, Mordecai vai responder dizendo que ela não tinha escolha. Não havia possibilidade dela se manter em cima do muro nessa questão. Ou ela escolhia um lado, ou ela escolhia outro. A resposta de Mordecai é dada aí nos versos 13 e 14. E, basicamente, Mordecai diz 3 coisas para Esther. A primeira delas está no versículo 13. Não pense, Esther, que só porque você está no palácio, você vai escapar do extermínio. Não pense que você está segura aí, não. Os comentaristas se dividem quanto ao que exatamente isso significa. 3 possibilidades são colocadas. A primeira, alguns pensam que Mordecai está simplesmente apelando para a justiça de Deus, assim, meio de maneira vaga. Deus é justo e Ele não vai permitir que você traia o seu povo e ainda escape disso. Outros comentaristas dizem que Mordecai está se referindo aqui a uma questão étnica. Se todo o povo judeu fosse exterminado e sobrasse apenas Esther,
não existe povo de uma pessoa só. Então não haveria povo judeu e, portanto, digamos assim, o caráter judaico de Esther seria exterminado. Nesse sentido, ela seria exterminada como uma judia, né? A Hadassah, que era o seu nome hebraico, seria extinto. Só sobraria a Esther. A terceira possibilidade, é a que eu acredito mais, é a que apela para a lógica da sequência dos fatos no livro. Provavelmente, Amã não conhecia Esther, ou melhor, não conhecia o vínculo que havia entre Esther e Mordecai. Amã aparece depois da coroação de Esther. Por outro lado, Assuero conhecia, provavelmente, a ligação de Mordecai e Esther, já que existe uma possibilidade de que quando Esther foi coroada como rainha, lá no capítulo 2, Mordecai tenha recebido uma congratulação ali, ele tenha se tornado juiz. Provavelmente, Assuero conhecia a ligação entre Esther e Mordecai. Mas Assuero não sabia, por outro lado, que todo esse problema havia começado com a recusa de Mordecai, já que Amã não havia dito isso. Tomara que você tenha entendido os fatos. O resultado é o seguinte: possivelmente Mordecai está dizendo o seguinte: olha, as pessoas não sabem que você é judia aí, mas quando eu for morto por causa do decreto, vão fazer a ligação e vão descobrir que você é do povo judeu. É uma possibilidade. O fato é que ela não poderia confiar que escaparia da morte se omitindo. Em segundo lugar, primeira parte do versículo 14, Mordecai vai expressar a sua confiança de que, acontecesse o que acontecesse, os judeus seriam livres da perseguição. Eles não seriam totalmente exterminados. Mordecai diz aí que se ela se calasse, de alguma outra parte se levantaria para os judeus socorro e livramento. Mas, por outro lado, Esther e a sua casa, a casa do pai de Esther, iriam perecer. Aqui nós temos a primeira menção implícita a Deus no livro. Não há nenhuma menção explícita a ele, mas a primeira menção implícita, no sentido de alguém se levantará, está aqui. Deus levantará alguém para livrar o seu povo. Mordecai sabia que o povo de Israel não poderia ser extinto, porque do povo de Israel tinha que vir o Messias. Essa é a ideia dele aqui. Mas se Esther se omitisse, ela seria punida. Como ela seria punida? O texto não diz. O historiador Flávio Josefo acredita que Mordecai está dizendo que os judeus que sobrassem iriam matar Esther, mas o texto não conclui de maneira definitiva nesse sentido. Por último, e aí antes de entrar na última parte, percebam que Mordecai está dizendo a Esther que a escolha é inevitável. Por um lado, ela seria exterminada como uma judia, e por outro lado, ela poderia ser exterminada como uma persa traidora. É isso que poderia acontecer. Mas veja que no final do versículo 14, Mordecai encerra suas palavras com uma nota de encorajamento e de esperança. E quem sabe, diz Mordecai, se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Aqui fica um encorajamento de Mordecai. Cumpra com o seu dever, porque talvez foi exatamente para uma situação como essa, para uma conjuntura como essa, Esther, que você foi elevada como rainha. Nós já vimos que o caminho que Esther percorreu para chegar ao trono é, no mínimo, moralmente questionável. O fato de que Esther escondia sua fé era algo errado também. Mas mesmo assim, nós vemos aqui, irmãos, aquele Deus, ou o Deus, que transforma o bem em mal, como disse José lá no Egito. Mesmo que Esther tivesse percorrido um caminho duvidoso, ainda assim ela deveria perceber que Deus havia conduzido os fatos até esse momento, para que uma representante dos judeus, fosse a rainha nesse momento de dificuldade. Irmãos, que transforma o mal em bem. Transforma o mal em bem, jamais o contrário. Né? Transforma o mal em bem. Irmãos, é impossível não ler esse versículo 14 e não pensar na situação que nós temos vivido. Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade. Um tempo em que nós somos postos na luta contra decretos injustos, como era o caso dos judeus. Mas a pergunta que é feita a Esther, meus irmãos, é feita também a nós nesses dias. Quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que Deus nos poupou e nos chamou como filhos seus nesse tempo?
nessa época. A gente costuma falar muito dos crentes do passado, porque eles resistiam à perseguição e tal. Mas Deus reservou esse tempo complicado para nós, para que nós fizéssemos a sua vontade agora. Então essa é a segunda parte do texto, versos 9 a 14, o conflito de Esther. Esther diante da encruzilhada de ter que escolher entre viver a sua fé publicamente como uma judia ou seguir de vez na vida de uma mulher persa que não conhece a Deus. Mas, em último lugar, nós vamos encontrar aqui a decisão de Esther, versículos 15 a 17. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Depois da pregação de Mordecai, podemos dizer aqui, Esther toma a atitude correta. Tudo bem, eu vou falar com Assuero, eu vou correr o risco. Ela toma, irmãos, a atitude correta, mas aparentemente Esther sabe que ela é uma mulher fraca. Esther sabe que de si mesma ela não tem força suficiente para cumprir com esse perigoso e penoso e difícil dever. É por isso que, em contrapartida, Esther pede a Mordecai que ela tivesse apoio. Esther recorre a uma dupla ajuda. E é exatamente, meus irmãos, a essa dupla ajuda, a esse duplo auxílio que nós devemos recorrer quando nós também somos desafiados a enfrentar esse mundo para afirmarmos a nossa cidadania dos céus. Esther recorre a 2 coisas. Em primeiro lugar, o texto vai nos mostrar que ela recorre à unidade do povo de Deus. Veja aí, verso 16, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã, na capital do império, e jejuai por mim. O povo deveria jejuar unanimemente, todos os judeus que viviam em Susã. Nos momentos de dificuldade, irmãos, é essencial que o povo de Deus se una. É essencial que na igreja, que no povo de Deus haja unidade de pensamento. Em outras palavras, meus irmãos, não pode ter agente da Pérsia infiltrado. Não pode. Tem que haver unidade de pensamento. O povo de Deus precisa pensar no mesmo sentido e se unir no mesmo propósito, o de apoiar aqueles que irão correr o risco maior, que era o caso de Esther, e o de recorrer a Deus por força no momento em que o nome de Deus é afrontado e a nossa identidade de servos de Deus é testada. Em primeiro lugar, portanto, a unidade do povo de Deus é a primeira arma a que Esther recorre. E em segundo lugar, ao jejum e à oração. O jejum está explícito aqui. Esther diz que todos deveriam jejuar, inclusive ela e suas servas, jejuariam por 3 dias. O costume era jejuar por apenas 1 dia. Mas por causa da gravidade da situação, Esther propõe que o jejum durasse 3 dias. Mas espera aí, eu falei jejum e oração, mas o texto só menciona jejum. Provavelmente, oração está implicitamente referida aqui. É uma técnica que o autor de Esther usa várias vezes, deixar algumas coisas implícitas. Porque todas as vezes em que o jejum aparece na Bíblia, ele sempre aparece acompanhado da oração. Por exemplo, se você abrir aí Neemias capítulo 1, verso 4, você vai ver que quando Neemias precisou se apresentar diante de Artaxerxes, o filho de Assuero, ele jejuou e orou. Então, sempre na Escritura, o jejum vem acompanhado da oração. A oração é implicitamente referida aqui, e é exatamente isso que o povo judeu faz. Nas horas de dificuldade, meus irmãos, na hora em que o nosso testemunho é posto à prova, nós precisamos de unidade no povo de Deus, jejum e oração. Perceba que Esther está renunciando às armas do mundo. Ela havia chegado ao trono por causa da sua beleza. Mas agora ela vai se apresentar diante de Assuero utilizando de um artifício que iria diminuir a sua beleza. 3 dias de jejum não iam deixar Esther mais bonita. O seu corpo iria desfalecer.
mas mesmo assim é dessa maneira que ela iria se apresentar diante de Assuero. Na hora de dificuldade, meus irmãos, nós devemos renunciar às armas humanas para recorrermos aos meios de graça, às armas que Deus nos dá. O objetivo de tudo isso era capacitar Esther a descumprir a lei. Finalzinho do verso 16, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Nós somos chamados a obedecer à lei dos homens, mas há um momento em que é necessário desobedecer essa lei. Desobedecer à lei não é fácil. Ninguém quer atrair a ira dos Assueros do mundo para si. E é por isso que nós precisamos de capacitação vinda do alto nesse momento. Perceba a mudança de atitude de Esther. Aquela mulher que no versículo 11 estava preocupada em não morrer, é a mesma que diz agora, finalzinho do verso 16, se perecer, pereci. Perceba a mudança de uma pessoa que queria fugir da necessidade de escolher para alguém que agora, se precisar morrer, morre pelo povo de Deus. E é exatamente isso que ela vai fazer. Na continuidade do livro, vou encerrar agora, na continuidade do livro, Esther vai começar a agir para mudar esse quadro. E é interessante, irmãos, e é muito instrutivo para nós agora, Esther não lidera uma revolução. Ela organiza banquetes, né? Assim como o livro começa com banquetes. E no fim, capítulo 7, é que ela revela o seu objetivo a Mordecai. Como é que a igreja age quando seus direitos são tolhidos? Ela começa pelos meios legais. Nós vamos falar com Assuero. E nós usamos da estratégia, e nós oramos. Mas na certeza também de que se chegar a um ponto em que isso não resolva, a obediência a Deus se impõe acima da obediência aos homens. E ela vai obter êxito no seu propósito por causa da bondade de Deus. Irmãos, apesar de eu ter falado bastante sobre Esther e Mordecai, nós devemos perceber que, na verdade, a história que nós temos contada aqui no capítulo 4 é a história da nossa salvação, que é contada disfarçadamente nesse texto. Veja as semelhanças. Assim como ocorreu com Mordecai e com os judeus, contra nós também havia um decreto de morte. Assim como havia um decreto de morte contra os judeus, havia um decreto de morte contra nós, como salário dos nossos pecados. Assim como Mordecai não podia entrar na presença de Assuero por causa de suas vestes, isso está no versículo 2, nós não podíamos entrar na presença de Deus por causa de nossas vestes de injustiça, de nossas vestes de pecado. Mas assim como Esther foi posta como representante dos judeus perante o rei e como mediadora, como alguém que se pôs no meio entre o povo e o rei, rogando pelo povo, assim também, meus irmãos, Cristo foi posto como nosso mediador e nosso representante. As semelhanças vão além ainda. Assim como Esther entregou novas roupas para Mordecai, em Cristo nós recebemos novas vestes de justiça. Mas existem também algumas diferenças entre Esther e o Senhor Jesus Cristo. Ao contrário de Esther, Jesus não galgou esse posto de mediador ilicitamente, através de um caminho duvidoso. Não. Ele conquistou essa posição, assentou-se à deixa de Deus, vimos isso há poucos dias, através de uma obra perfeita de justiça, que ele cumpriu perfeitamente, sem qualquer tipo de erro. Ao contrário de Esther, que nem sempre podia entrar na presença de Assuero, Cristo está incessantemente na presença de Deus, intercedendo por nós. Por fim, ao contrário de Esther, para quem a morte era apenas uma possibilidade, Cristo enfrentou a morte como uma necessidade. Veja, para Esther era uma possibilidade. Se perecer, pereci. Mas Cristo teve que perecer, teve que morrer por nós, para completar a sua obra expiatória em nosso favor. Jesus Cristo, meus irmãos, também enfrentou a injustiça e a vaidade de homens poderosos e ímpios. Jesus também enfrentou decretos injustos. Ele nasceu e muito pouco tempo depois
ele precisou fugir para o Egito por causa de um decreto injusto, oriundo de um homem tão louco quanto Assuero, Herodes. Jesus, meus irmãos, também lidou com juízes corrompidos da mais alta corte do seu país, se você está pegando a referência aí. O julgamento de Jesus no Sinédrio foi realizado com testemunhas compradas. Jesus também teve de lidar, meus irmãos, com autoridades omissas. Pilatos sabia da sua inocência, mas se omitiu por causa do povo. Mas em todas as coisas, irmãos, Cristo foi fiel. E é no poder de Cristo, por meio do Espírito, que nós somos capacitados também a enfrentarmos esse mundo mau, a entrarmos na presença dos Assueros do nosso tempo e rogarmos pelo povo de Deus e mantermos firme o nosso testemunho como cidadãos dos céus. Nós possamos pôr tudo isso em prática, não no nosso poder, não na nossa capacidade, mas no poder de Deus. Espero que tenha sido proveitoso de alguma maneira. Em relação às mulheres, quando voltar à escola dominical, nós entramos no capítulo 5 de Esther.